Salve, salve pessoal, tudo bem por aí? Como passaram a semana? Muitas inquietações, reflexões, indagações. É muito importante o exercício diário da gente se olhar no espelho e refletir sobre as nossas atitudes, sobre quem somos, sobre o que não queremos para a nossa vida, o que queremos para a nossa vida, para a sociedade, para o mundo. Faça esse exercício, é bem gostoso e revelador. A sessão de hoje é muito especial para mim porque a gente inaugura um quadro novo aqui no Pau no Divã, que é o Mulheres Inspiradoras. Na nossa sessão da semana passada eu contei uma parte da minha história e disse que uma mulher foi muito importante para a transformação, para a virada de chave, de personalidade, de entendimento sobre sobre quem eu era para o mundo, o meu olhar para o mundo. Uma pessoa que me inspirou muito. Nós somos amigos há mais de 12 anos, mas no início a gente viveu uma linda história de amor complexa, de entendimento, que acabou se tornando uma amizade. Que bom que se tornou uma amizade linda. Hoje ela é madrinha do meu casamento e ela continua me inspirando até hoje. Eu queria que ela estivesse aqui no divã pessoalmente para a gente conversar, papear, mas por conta da pandemia a gente fez uma videochamada intensa, incrível. E os melhores momentos dessa videochamada, desse nosso papo da tarde gostoso, vocês vão ver agora. Então é com muito prazer que eu recebo Bruna Latroff, psicóloga, ativista, feminista. Ela tem tanto para falar, tanto para oferecer. E hoje aqui no Mulheres Inspiradoras, a gente homem vai ficar bem quietinho e dar a palavra para escutar, para entender o olhar feminino, entender como a gente pode ser melhor através de tanto que essas mulheres inspiradoras têm para oferecer pra gente. Espero que vocês gostem do papo. Bem-vinda aqui no Divã. Eu já falei aqui que você é uma mulher que me inspira muito. A gente tem mais de 12 anos de amizade e nesses 12 anos já vivemos várias coisas incríveis, intensas, complexas. Se apresente, fale um pouco de você aqui. Eu sou a Bruna, né? Como você já falou, eu sou psicóloga, formada já também há 12 anos. Então, quando a gente se conheceu, aí eu tinha acabado de me formar. E daí, assim, na verdade, na época que a gente se conheceu, acho que a gente, né, nessa época, assim, a gente tinha muito pouco conhecimento sobre essas questões todas que a gente vai discutir hoje, né? A gente não tinha muito contato com essa temática, né, de masculinidade, machismo, Sim, feminismo. E daí, no decorrer, né, da minha trajetória profissional, eu comecei a ter muito contato, justamente por trabalhar bastante com essa demanda, né, de violência de gênero, a questão do empoderamento das mulheres vítimas de violência. E daí eu comecei a ter contato com pessoas que também me ajudaram, que também foram referências para mim nessa questão desse meu empoderamento feminino e de começar a problematizar esses comportamentos machistas, né? E de me entender bastante como uma mulher feminista. E daí eu tô aqui para, né, para fazer essa troca com você e para possibilitar aí uma reflexão das pessoas que assistem, né? como você, como mulher, primeiro vê a masculinidade no meio gay? Eu entendo muito que, mesmo sendo um meio LGBT, né, um pouco mais desconstruído, que ressignifica, né, muitas coisas que a heteronormatividade impõe, eu ainda vejo o meio LGBT é, muito machista, assim, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver, assim, com a questão do machismo, né, dessa imposição social de que o homem segue padrões e segue comportamentos específicos e tudo que foge um pouco desses padrões determinados socialmente deslegitima o homem, né? Deslegitima essa Certo, sim, masculinidade, sim, sim. né? Então eu via, por exemplo, e eu vejo ainda, a gente já discutiu sobre isso também algumas vezes, eu vejo que, por exemplo, a bissexualidade, que, por exemplo, lógico que, né, nossa história acabou tomando um rumo diferente no decorrer, né, da sua identidade, da sua Sim, percepção de.
de Até quem você é, porque assim. eu me apaixonei perdidamente, sim, por você naquela época, pela mulher que você representava, pela força, eu acho que tem N questões, né? Para mim era difícil também, porque era no momento que eu estava entrando, me entendendo como gay, eu me apaixonar por uma mulher foi muito complexo também, né? E a gente não se falava muito sobre bissexualidade, porque Sim, era uma coisa ou outra, né? a bissexualidade ainda é muito invisível, né? Muito excluída, né? Desse meio LGBT, né? Então, principalmente um homem bissexual, ele é muito estigmatizado, né? Enquanto para as mulheres bissexuais existe aquela fetichização toda, né? Da mulher bissexual, mas é um pouco mais aceita a bissexualidade da mulher do que a do homem. Então, o homem ser bissexual não é bem visto, né? Tanto pelos héteros como pelos homossexuais. Então, existe aí um preconceito que está sendo desconstruído aí, né, no decorrer da luta também, né, do público bissexual, mas que ainda é muito estigmatizado, né? Então, acho que isso também tem a ver com o fato de que o homem bissexual, ele, para a sociedade, ele tem a sua masculinidade deslegitimada, né? Então, ele Sim. não pode se envolver com mulheres, ele tem que se envolver só com homens e pronto, né? Como se também ser homossexual diminuísse a masculinidade de um homem gay, né? Que também não faz o menor Que não sentido, faz né? nenhum sentido, né? É que as pessoas têm sempre essa ideia de colocar cada pessoa numa caixa e você é aquilo, né? Eu acho que sim, somos caixa, mas somos feitos de várias outras coisas que vão colocando ali também, né? A nossa Sim, sociedade gira sempre em torno de uma coisa sexual do outro, né? Os sim, apontamentos, né? São sim. sempre relacionados a sexo. Eu lembro dos meninos, né, dos adolescentes trans que eu atendi na época que eu trabalhei no projeto social, que eram meninos, né, homens trans, meninos trans, que também eram, de alguma forma, cobrados e se forçavam a agir de forma machista, muitas vezes, Sim, né, de reproduzir comportamentos machistas para serem legitimados como homens, né? Então, assim, o quanto isso é complicado mesmo, né? O quanto a sociedade exige e até no meio dos movimentos sociais, né, de militância, tudo, como alguns grupos dessas militâncias excluem essas pessoas também, né? Então, mulheres trans que o movimento Radifem exclui porque não consideram que são mulheres, justamente pela questão do sexo, né? E homens trans também que são excluídos justamente por não terem um pênis, né? Então, eles precisam exacerbar esse lado machista e impor essa masculinidade, às vezes, de forma agressiva para serem considerados homens na sociedade, né? E eu acho que isso acontece muito no geral no meio LGBT, né? Então, gays que se comportam de forma afeminada, eles são estigmatizados e ridicularizados porque sim. eles colocam para fora essa feminilidade de forma mais escancarada, né? Então, o quanto eles são ridicularizados e colocados numa caixa específica, né? Então, acho que isso Sim, é muito complexo, assim, a gente precisa repensar muito a nossa forma de agir em coletividade, sabe, socialmente. é trazer à tona, né? É furar as nossas bolhas, porque assim, para quem que a gente fala? Quem que interessa se falar, se transformar, falar sobre masculinidade? Porque a masculinidade ela não é só o espelho, o externo, né? O que você passa. Uhum. Tem muita coisa que vai se preenchendo nisso, né? Nessa construção da masculinidade. E como se quebra as bolhas? Cada um a gente acaba falando sempre para a nossa própria bolha e é muito difícil ultrapassar, né? Como eu chego esse assunto Uhum. de masculinidade, que é amplo, que a gente está falando sobre várias coisas, que passa pela bissexualidade, que passa por entender corpos divergentes do nosso, tal, chega para uma pessoa que não que precisa ouvir, né? Como aproxima esses assuntos?
Então, eu penso muito na questão da família, né? Acho que em primeiro lugar, que é a nossa primeira referência mesmo, é onde a gente aprende, né? Muitas coisas, né? A maioria das coisas na nossa primeira infância, que é o nosso contato com a nossa família, né? Então, Uhum. assim, acho que os pais podem trazer muito disso, né? No sentido de tentar desconstruir. Eu aprendi, na verdade, esses dias eu aprendi que desconstruir é uma coisa meio complexa de se falar, porque um colega meu disse, né? A gente já tem muitas coisas construídas, né? E desconstruir é uma coisa, né? Um termo que carrega também um peso, de alguma forma. Então, Uhum. ele troca por ressignificar, que eu acho que é uma coisa interessante, né? A gente dar novos significados, né, para as coisas. Então, vou trocar aqui desconstrução por ressignificação, né? Então, acho que os pais, eles podem trazer novos significados, né? Masculinidade, feminilidade, né? Para meninas e meninos, para os filhos e filhas. E a escola, principalmente, né? Porque a escola é um lugar onde se reproduz muito machismo, né? A escola é um Uhum. lugar em que coloca, né, impõe, né, existe uma imposição de papéis dentro da escola, né, de que meninas podem fazer coisas de meninas e meninos coisas de meninos, as brincadeiras, os esportes. Acho que a questão de educação sexual, que, né, é um tabu nesse governo aí que a gente está vivendo hoje, que é super contra, porque acha que é sexualizar crianças, quando na verdade é trazer conhecimento, claro, de acordo com a faixa etária dessas crianças, né? Então, eu vou trazer educação sexual para crianças de 6 a 8 anos de um jeito, para de 10 a 12 de outro, e assim vai, né? Mas é importante trazer essa questão de educação sexual, porque, na verdade, acho que tudo é uma construção social, né? Tanto que quando você vê Sem as dúvida, sem crianças, dúvida. né? Quando você vê crianças muito pequenas e você vê assim a reação que elas têm diante de casais LGBT se beijando, se relacionando, é de uma pureza, porque para elas é indiferente se são dois homens, duas mulheres, sabe? Para elas tanto faz. E daí, né? Existe toda essa construção social cheia de tabus e preconceitos e que os pais reproduzem dentro de casa, que a escola reproduz no meio institucional, e que isso vai criando, né, esses obstáculos, essas barreiras, né, Uhum. no crescimento, no desenvolvimento das crianças, e que elas acabam desenvolvendo um preconceito justamente por conta desses ensinamentos que são feitos nesses espaços, né? Então, assim, eu acho que abrir esse leque, trazer isso como uma normalidade, né? E não como uma aberração, uma patologia, isso faz com que a gente tenha futuras gerações que cresçam enxergando isso como maneira natural. Então, o menino pode brincar com o que ele quiser, sabe? Se ele quiser se vestir de menina para experimentar, né, esse papel, deixa ele se vestir. Isso não quer dizer que ele tenha uma patologia ou que ele vá ser um homossexual no futuro, e se for também tudo bem, mas isso Sim. não impõe, né? Isso não define quem essa criança vai ser. Mas assim, quando você normaliza e deixa essa criança experimentar, ela cresce achando que isso é normal e os preconceitos vão sendo amenizados, né? Eu acho que para a gente encerrar, né? Acho que não sei se existe a possibilidade de se acabar com preconceito pensando em construção social, em questões políticas que também são envolvidas, em questões, né, ideológicas, econômicas, enfim, acho que existe um ganho do Estado em relação a isso, mas eu acho que dá para se amenizar e dá para a gente ir nesse trabalho de formiguinha ressignificando, né, esses papéis para as nossas crianças de hoje, para as nossas futuras crianças. A juventude hoje em dia parece que está muito mais aberta à descoberta, até pela globalização e tudo mais, a internet, a era da internet, você tem referências. A gente vive a era da representatividade também, que é muito importante, e muito diferentemente tipo, de 12 anos atrás. A sombra da lampadada, um péssimo exemplo, cruel pra caramba, mas a gente viveu as sombras da lampadada, com medo de ser Sim. agredido e tudo mais, de colocar para fora, de ser quem a gente é, de demonstrar o nosso amor livremente, né? A gente está num processo gradual, acho que hoje, apesar desse desgoverno e tudo mais,
mas acredito que a força da globalização já mostrou que estamos aqui. Sim, eu vejo muito assim, né, gritante a diferença nesse projeto social que eu trabalhei com os adolescentes, né, desses meninos trans e tudo mais. Eu trabalhei com eles o tema de sexualidade e gênero, né, porque eu percebi assim que eles tinham isso muito muito latente, né, essa necessidade de se falar sobre e tal. E como eles são jovens periféricos, né, e também trazem, né, toda essa questão de estigma e de preconceito da periferia, que, né, por exemplo, periferia, um transexual muitas vezes tem que entrar nas favelas, na favela onde ele mora, de cabeça baixa, né? Ele não é respeitado dentro das comunidades, né? Então existe todo um estigma e preconceito na periferia. Mas eu sentia muito essa necessidade de ter essa troca com eles, né? E eu fiquei, assim, encantada com o fato de que quando a gente, né, eu dei os perfis lá de gênero, sexualidade, teve essa troca e depois eu pedi para eles se identificarem para mim, quem se sentisse à vontade, né, de falar, eu sou bi, eu sou lésbica, eu sou gay, e eles falavam sobre, né, muitos jovens se entendendo bissexuais, né, e muitas meninas se entendendo lésbicas, né, acho que tem uma questão também de maturidade, né, da mulher, que isso é exigido também para as meninas desde muito cedo. Então, assim, eles falam com uma leveza sobre a questão de sexualidade, né, de pertencer ao grupo LGBT, né, de uma forma tão leve, que era uma forma que a gente, na nossa geração, naquela época, né, que a gente tinha o nosso grupo, né, por mais que fosse um grupo LGBT, existiam mesmo esses obstáculos, né, essas limitações de se falar sobre isso, né. Com certeza. Então, acho que é um desprendimento maior, né, é um enfrentamento maior. Quando a gente pensa na lâmpada, né, que você traz, a gente não via uma mobilização tão grande da comunidade LGBT na época como a gente vê hoje, né? Então, existe uma intolerância maior pelo fortalecimento e decorrente, né, do fortalecimento e do empoderamento desses grupos, dessas comunidades, e que vem na forma, acho que vem sim na forma de facilitar organizações, mobilizações por meio da internet, né? Tanto que você vê que existem mobilizações acontecendo no mesmo dia em estados diferentes, né? Com o mesmo tema, em prol da mesma coisa, né? Conectadas, e das pessoas conseguirem se mobilizar, se fortalecer, se apoiar, ter essa rede de apoio, né? Que mesmo não se conhecendo, as pessoas se dão suporte e enfrentam juntos, né? Que isso é uma coisa que não acontecia antes, pelo medo, né? Pelas represálias, enfim, pelo um preconceito que era igual, mas que gritava mais por conta dessa questão da gente não ter uma mobilização, uma representatividade tão grande nos espaços políticos mesmo, né? Quando a gente pensa em Érica Malunguinho, ou quando a gente pensa em mulheres trans que estão no poder, né, na política, quando a gente pensa em David Miranda, né, que é um homem negro gay, do Jean Willis, por exemplo, também, né, mulheres negras no poder, na política. Então, são formas, né, de representatividade que é um início, mas que não é o suficiente, que a gente sabe que a gente tem que ir muito mais além ainda. Não é esse tipo de cota que a gente quer, né? A gente quer a representatividade real, né? Estar real. De trazer pautas, né? Exato. De trazer pautas políticas e criar agendas e criar movimentos e criar políticas públicas para isso, né? Da mesma forma que, né, voltando para a questão da masculinidade, quando a gente pensa na masculinidade tóxica, no machismo e, consequentemente, nos casos de violência doméstica, a gente tem aí um crescimento de políticas públicas a favor de mulheres, né, para vítimas de violência, que são poucas ainda, mas que já existem, então aí sendo modeladas, mas a gente não vê políticas públicas para se trabalhar masculinidades e machismo, por exemplo, né? Então, assim, se trabalha parcialmente o problema, a problemática. Então, eu vou proteger essa mulher que é imprescindível, mas se esse cara não for trabalhado, se a masculinidade, o machismo dele não for trabalhado, né, e ele não entrar em contato com isso, ele vai encontrar uma outra mulher para perpetrar a violência de novo. Precisa
também de políticas públicas para se trabalhar isso e para a gente conseguir, de fato, amenizar, né, e ir diminuindo essas situações de violência contra a mulher, de feminicídio, enfim. A questão, essa discussão do homem como dessa masculinidade tóxica tem que estar presente também em todos os lugares, assim como fazem tantas campanhas voltadas para a mulher, né? Tem tantas coisas assim que a gente precisa discutir sobre a questão dessa masculinidade, até a questão, por exemplo, dos próprios relacionamentos sexuais, assim, sabe? Do próprio autoconhecimento, né, em relação ao corpo do homem, né? A mulher, ela tem existem os tabus da mulher em relação, por exemplo, à masturbação, né? A gente sabe que as mulheres ainda são muito reprimidas, mas as mulheres que são mais empoderadas, né, que elas estão se empoderando, elas tratam da masturbação com uma naturalidade muito grande. E elas exploram o corpo com uma naturalidade muito grande, né? O homem, ele não sabe explorar o próprio corpo, né? O homem, para ele, o sexo, né? A sexualidade tem a ver com o pênis e só. Então, assim, ele não explora, né? Ele não se toca, ele não se conhece, né? Tem absurdos de homens que perdem, né, o órgão genital por amputados por não higienizarem direito, né, esse órgão genital, atrocidades de homens que não fazem a higiene após nem me fala uma coisa dessa. Isso é bizarro. Nossa, se eu limpo é porque eu quero usar. Então, assim, é um retrocesso de um pensamento, sabe, baseado no machismo, e que coloca em risco a saúde do homem, né? O homem, ele não procura o auxílio médico, tanto que homens morrem mais cedo que mulheres, porque eles têm essa coisa da virilidade, da imposição dessa masculinidade forte, desse macho alfa, sabe? Que tudo resolve sozinho, não chora, não expõe o seu afeto, né? Homens infartando, né? Muito mais às vezes do que mulheres, por reprimir sentimentos. Então, assim, isso não é trabalhado, né? Então, a gente vê, assim, lógico, o movimento feminino de 50 anos aí desse feminismo que vem, né, desde 1970, e que a gente conseguiu avanços, pouquíssimos avanços, mas, né, conseguiu e a gente está trabalhando. E do lado de cá, são homens se defendendo, né? Homens que não sabem lidar com esse empoderamento da mulher, mas que também não se mobilizam, né? Eu vejo alguns grupos acontecendo de masculinidade, de diálogos, né, e discussão sobre masculinidades, mas são pequenos grupos, né, muito poucos grupos ainda acontecendo, e grupos ainda que trabalham com uma classe social muito específica, né? Então, assim, é uma parcela muito pequena da sociedade, que também não são grupos muito divulgados, e que os homens também têm dificuldade de procurar, né, justamente por conta dessa dificuldade de expor sentimentos, mas que na periferia, que também é um lugar que se precisa trabalhar, não se tem grupos que discutem masculinidade, que abordam a questão do machismo, né, que problematizam, enfim, não tem diálogo, né? Enquanto não existe uma mobilização para se trabalhar a questão do machismo, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, né, enxugando gelo, porque as mulheres evoluem, mas os homens estão muito estagnados, né, parados nesse lugar de nem todo homem, de eu não sou machista ou eu não sou um abusador, porém eu também sou conivente com essas situações, porque também eu não sei me impor, eu não quero me impor, eu não entendo que isso é um abuso. Então eu não sei, assim, acho que a gente tem muito o que trabalhar e que a gente precisa de homens como, né, você que está fazendo esse tal no Divã para discutir masculinidades, para a gente conseguir fazer uma reflexão aí sobre como, né, o que é ser homem, e vamos falar sobre nossos sentimentos homens, sabe? O ser homem na sociedade para você? Eu acho que, assim, pensando, né, eu acho que é isso, é uma imposição, uma cobrança excessiva. Eu acho que homens sofrem muito, né? Eu insisto em falar isso, assim, quando a gente fala em machismo, a gente fala do sofrimento do homem também, né? Porque é uma imposição, uma cobrança excessiva e diária,
de comportamentos que são determinados socialmente, né? Então, assim, como o homem tem que se comportar em relacionamentos, o homem não chorar, o homem não demonstrar sentimentos, o homem dominar em relacionamentos, né, principalmente heterossexuais, pensando em heteronormatividade, né, do homem sempre ter esse papel de dominador e de liderança, né, e de controlador dentro dos relacionamentos, o homem sempre como líder, né, o homem sempre questionando os discursos das mulheres, as falas de mulheres, homens que têm a necessidade também, né, sentem a necessidade de mexer com mulheres na rua para mostrar o quão másculos, né, e machos eles são. Enfim, homens que sofrem N tipos de violência, isso desde a infância, né, quando a gente pensa em violência sexual contra meninos, essas violências são muito mais veladas, né, do que violências Sim. contra meninas, né, justamente porque o homem ele tem o medo do estigma do viadinho, né, como se viado fosse né, uma ofensa, e daí velam, não relatam, né, tem medo de relatar a violência, acabam muitas vezes se tornando violentadores, né, abusadores. Então, assim, acho que a masculinidade ela é tão tóxica, né, o machismo ele traz tantas problemáticas para o homem, né? Do homem questionar o tamanho do pênis, de ter insegurança em relação ao próprio corpo, principalmente ao órgão genital, que eles acham, né? De novo, a Que questão do tudo está sexo centrado ali, né? no pênis, né? Então, assim, o sexo é o pênis, né? Então, quando eu for transar com uma mulher, é só lá, meter, né? Penetrar lá, fudei, ótimo, é isso, fiz o meu papel, né? E existe um sofrimento que não é dito, né? Que não é falado. Então, eu me preocupo bastante, né? Por mais que, né, eu sou uma feminista, é lógico que minha prioridade, minha militância é em favor, né, de igualdade das mulheres e de direitos e tudo mais. Mas eu também consigo enxergar ao lado dessa problemática da masculinidade tóxica, né? Então, acho que é isso. Para mim, o homem hoje sofre muito. E independente de ser hétero, independente de ser homo, enfim, para mim, acho que isso depende, sabe? E quais você acha que são os caminhos para a gente construir uma masculinidade sadia? Como eu disse lá atrás, a questão da educação, né, que vem da infância, esses espaços né, para os homens dialogarem. Então, acho que, por exemplo, na educação, né, se uma criança ela é educada a expor seus sentimentos, um menino, né, a expor seus sentimentos, a questão da divisão de tarefas, a entrar em contato com a sua feminilidade, sem isso ser um tabu, ele já cresce de uma maneira diferente, né? Então, a masculinidade dele é exercida de uma maneira diferente. Então, ele pode entrar em contato com a feminilidade dele em algum momento, sem isso ser um problema. E, consequentemente, ele vai reproduzir isso nos espaços onde ele convive, né? Isso reforçado na escola e nos outros espaços, né, sociais que ele convive, eu acho que isso desenvolve, né? Isso fortalece uma masculinidade saudável, né? E daí ele vai poder ter espaços com amigos dele, com os brothers dele, para falar sobre sentimentos, para falar sobre uma brochada que ele deu numa relação sexual sem ser zoado ou ridicularizado pelos amigos, né? Então acho que esse é um começo, né? Mas precisa ser um movimento coletivo, porque se eu em casa ensino meu filho a entrar em contato com essa feminilidade, a exercer uma masculinidade saudável, a dividir tarefas de casa, mas se ele chega na escola e ele é bombardeado com o machismo, né, e daí ele vai ter uma rodinha de amigos que são extremamente machistas e que têm uma outra visão, só essa minha educação em casa não vai ser o suficiente, né, porque a gente cria para o mundo. Então, são N espaços sociais que ele vai participar e que ele vai aprender o outro lado. E vai ser reforçado o tempo inteiro esse outro lado. Vai exceder, né? Principalmente na adolescência, né? Que é uma fase que a gente se insere em grupos e age de formas repetidas, né? Nos comportamentos dos nossos amiguinhos, né?
E o papel da mulher, na verdade, é imprescindível, né? Acho que se os homens eles se abrissem mais, né, para o que as mulheres estão falando, né, sem ficar nessa defensiva, sem agir de forma reativa, né, que é o famoso nem todo homem eu não sou, você, né, ou colocar as mulheres feministas no papel de mulheres sujas, isso é uma forma reativa, né, que o homem tem para se defender e para tentar defender esse papel dele dentro da sociedade, né, para defender esse lugar de dominância, né, de um grupo majoritário, né, que é o grupo de homens e que reiteram, enfatizam e defendem o machismo, né? Mas se os homens eles se abrissem para diálogo, se eles tentassem de fato entender o quão tóxico o comportamento que eles têm hoje em dia, né? E que se eles tentassem ressignificar esses comportamentos, seria bom para ambos os lados, né? E que isso consequentemente traria um benefício para a sociedade, seria muito mais fácil, né? Então, acho que tirar essa resistência e ouvir mulheres, né? Eu sou super contra qualquer tipo de discurso violento, né? Para mim, assim, a prática de não violência é a melhor escolha. Então, eu sou super a favor de, em diálogos feministas, em movimentos feministas, os homens participarem, né? Se eles estão abertos para participar, vamos chamar eles para participarem. Não é o lugar de fala deles, mas eles podem aprender e eles estão disponíveis a aprender, né? Vai ter uma parcela de homens que não vão estar afim, isso vai acontecer para o resto da vida. Mas esses caras que estão afim, estão disponíveis e abertos, a gente tem que trazer para perto. Isso em todos os movimentos, né? Movimento negro, LGBT, enfim. Preta, maravilhoso, maravilhoso. Queria muito te agradecer por você estar aqui, por você ser inspiradora, por você colocar a sua cara, né, no sol aí, maravilhosa, para falar aqui no divã, para inspirar e ressignificar. Agora vai ser uma palavra que eu vou mudar, não desconstruir, ressignificar nossos comportamentos, com paciência, com generosidade, com empatia. Sou muito grato de você estar na nossa vida, de você estar na minha vida e você estar aqui no divã e de você passar para o mundo essas suas mensagens. Se quiser falar alguma coisa para finalizar o nosso papo, a nossa sessão de hoje. Eu quero agradecer esse espaço também, acho que é um tema que me faz muito bem discutir, né? Eu acho que disseminar essas informações, multiplicar essas informações, eu acho que é necessário. Eu fico muito feliz de você ter pensado, né, nessa forma de trazer essas discussões, trazendo mulheres, né? Eu acho que é isso, né, que eu estava falando antes, né? Abrir esse espaço, né, para as mulheres falarem, trazerem um ponto de vista delas. É para os homens perceberem que a gente não está aqui para agredir ou para apontar, fazer apontamentos, mas para a gente tentar, né, fazer um trabalho juntos de uma sociedade melhor, né? Então eu me sinto muito feliz, espero que eu tenha contribuído aí, que as pessoas tenham Muito, gostado. E tamo muito. junto, quando precisar é só chamar e é nóis. Vai voltar, ela vai voltar várias vezes, trazendo uns temas picantes e quentes e interessantes e necessários para a gente debater aqui. Nossa, que intenso, tanta coisa, tantos caminhos da sexualidade, da masculinidade, do comportamento humano. Esse papo com a Bruna foi uma verdadeira aula e eu tô em êxtase e inquieto com tantas reflexões que eu vou ter para fazer durante essa semana. Espero que tenha inquietado você também e que você ressignificar nossos comportamentos, ressignificar quem somos, ressignificar nossas atitudes. Eu acho que essa foi a palavra que ficou desse papo e que vai reverberar durante essa semana pra gente. Boas ressignificações. Até semana que vem.